Senhor. Vamos louvar o nosso Deus. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam para Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar. Para sempre Ele hará teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar como os que cantam para Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar. Para sempre guiará teus caminhos e com amor ao céu te levará.
Amados irmãos, os hinos antigos, né? Eles são mais comoventes, são mais tocantes. Muitos atuais eles são mais frenéticos, mas os hinos passados eles são mais comoventes. E isso há um porquê. Porque os hinos mais antigos eles eram compostos com exclusividade para cantar na igreja e adorar o Senhor. Os hinos mais atuais, eles são compostos mais com um propósito comercial. Porque os cantores hoje, eles são muito profissionais. Não são muito adoradores, são mais profissionais. Eles fazem da música seu sustento. Então compõem muitas músicas dentro de estilos que agradem os públicos que eles querem alcançar. Não alcançar para Jesus, mas alcançar no gosto para que eles possam ter retorno financeiro. Aí tem a diferença. Então, canções feitas para agradar públicos, hinos feitos para adorar o Senhor. O hino desse aqui é som de adoração, som exalta. O desse ele foi composto há décadas atrás, há várias décadas, na época em que os cantores ainda não eram profissionais, eles eram apenas adoradores. E é claro que a geração que hoje, essa geração de 25 anos agora de idade para trás, eles já nasceram numa época em que a canção estava muito profissionalizada. Tanto é que o trabalho de muitos cristãos é chamado cultura. O cantor cristão hoje, ele é com os cantores seculares na interpretação secular, na interpretação governamental, na interpretação da mídia, então chama de cultura. Então por isso que caiu na graça também das pessoas não cristãs e caiu também nos espaços das mídias por conta disso, é considerado cultura. Mas querendo ou não, mesmo muito comercial, mas por ter ainda um viés espiritual, não alcança pessoas para Jesus. Com menos frequência, mas não alcança. Hoje é raro se ver uma pessoa que diz: rapaz, eu fui tocado pelo louvor. O que me levou a buscar Jesus, o que me levou à igreja foi o louvor que eu ouvi. Mas os hinos antigos ainda tocam muito mais. E era muito comum as pessoas testemunharem: eu fui tocado pelo louvor. O louvor tocou minha alma. Principalmente os hinos da harpa, que também não foram compostos para ser comercializados. A composição foi feita para se cantar na igreja, para se cultuar a Deus na igreja, para ter um momento do louvor na igreja. Porque já pensou um culto sem um momento do louvor? Ele deixa de ser culto. Já pensou um culto sem oração? Deixa de ser culto. Já pensou um culto sem palavra ministrada? Isso deixa de ser culto. Eu desconheço um culto só com louvor, desconheço um culto só com palavra, eu desconheço um culto só com oração. Não tem. Todo culto ele é moldado nesses três exercícios de comunicação e de adoração a Deus. Oração, cântico e doutrina, ou seja, palavra. Sem isso, pode ser chamado de qualquer coisa, menos de culto. Menos de culto, né? Paulo já dizia, né? Que o culto ele tem que ter pregação, ele tem que ter salmos, são os cânticos. Na época, ainda eram os salmos que eram usados na igreja primitiva. Naquele começo, a igreja primitiva ainda cantava os salmos. Porque a igreja primitiva estava muito formada
no início de judeus, e nunca era cantado muitos salmos. Depois foi que, quando a igreja ela se estabeleceu e ela avançou muito nos quesitos Evangelho de Cristo, ou graça, que ela foi se tornando maior em quantidade de não-judeus, o público de todas as outras raças foi se tornando maior, convertido do que mesmo os judeus. Aí a igreja ela buscou desenvolver as suas raízes e os seus princípios. E ela começa a se distanciar dos princípios judaicos, apesar de ter suas raízes no judaísmo. Mas ela começou a mostrar o seu corpo, mostrar a sua imagem, mostrar a sua copa, totalmente diferente do judaísmo. Totalmente diferente do judaísmo. Então a nossa herança do judaísmo hoje é o Cristo que veio de lá. Mas nosso modelo de igreja se difere do modelo do judaísmo. Então a partir daí a igreja começou a ter seus compositores, aqueles que compunham para adorar a Deus, não para cantar nos shows, não para ser contratado por milhares de reais e cantar nos palcos das festas seculares, né? Porque uma festa feita pelo poder público é uma festa secular. Nas festas dos municípios, hoje tem muito isso, né, igreja? No Brasil, todo município, principalmente no Nordeste, criaram o chamado Dia do Evangelho. Eu sempre fui contra isso. Eu sempre posicionei contra. Isso vão tornar a igreja uma instituição apenas religiosa, vai tornar a igreja apenas um organismo, uma organização. Isso, aquilo que a igreja faz, aquilo que ela ministra, tornar uma coisa banal, eu queria considerar cultural. Cultura é coisa dessa vida, irmãos. Cultura é coisa passada de ser humano para ser humano, mas que é desenvolvida no próprio ser humano. Aí sim, isso é cultura. Aquilo que nós desenvolvemos como padrão, como modelo, seres humanos faz, e outros seguem aquilo, vai seguindo por tradição, isso é cultura. A cultura social, secular, ela existe, isso aí ninguém pode ignorar. Mas a igreja, ela não é cultura, ela não é uma instituição criada por mentes humanas. E o propósito não é humano, não é de intenções humanas, não é de projeto humano. É um projeto de Deus, um propósito de Deus. E o povo que ele alcançar, ele vai tirar desse mundo secular, ele vai levar para o mundo celestial. Então, o que nós apresentamos não é cultura, igreja. O que eu canto não pode ser cultura. O que eu prego não pode ser cultura. O que eu vivo espiritualmente não pode ser cultura. O que eu creio na palavra de Deus não pode ser cultura. A Bíblia não pode ser um livro cultural. A Bíblia é um livro inspirado por Deus com propósitos espirituais. Então por isso é que nós estamos hoje sendo alvejados como pessoas, como qualquer outras pessoas no mundo secular. Por isso que é fácil também nós perdermos inspiração se aceitarmos como normal nossa conduta, nossos princípios, nossa fé, nossas igrejas como uma instituição. Aí nós vamos perder nossos valores, nós vamos ficar perdidos nos nossos ideais, nos nossos alvos, nos nossos propósitos, naquilo que Deus tem por nós, e vamos virar uma igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja que aceitou a normalidade, aceitou cultura, viveu a sociedade, né? Diferente um pouquinho da sociedade comum, mas é uma igreja que ela ficou presa simplesmente à naturalidade e ela perdeu a espiritualidade. Jesus disse que era uma igreja morna. Uma igreja morna. Alguém já bebeu água morna? Quem bebeu já água morna aqui alguma vez? Levante sua mão aí. Quem bebeu água morna? Para que você não bebeu água morna?
Não, é para que você beber água morna. Hã? Pronto, o bom velho foi o único que disse que foi que ele bebeu. Os outros foram para quê? Eu acredito que eu quis. Hã? Eu quis beber. A mão de dentro também disse para que foi. Os outros que levantaram a mão, você beber água morna para quê? Hã? Pronto, mas era para fazer o quê? Pronto, a água morna é para provocar. Às vezes a pessoa está com mal-estar, aquele mal-estar estomacal, aí toma um copo d'água morna. E rapidinho, o seu estômago vai ter uma reação. E nessa reação, ele vai jogar para fora o que tem dentro. Qual é o que ele vai jogar para fora o que tem dentro? O alvo é a água que entrou. A água entrou não em conformidade com aquilo que o estômago está acostumado a receber. Aí o que acontece? Ele vai expelir a água, só que o que tiver vem junto, né? O que tiver dentro do estômago vem junto. Aí você sabe por que Jesus disse que vomitava a igreja da Laodiceia? Hã? Porque era morna, igreja. E é uma igreja morna? É uma igreja indiferente dos princípios estabelecidos pelo Senhor Jesus. Não são os princípios estabelecidos por Moisés. Entenda. Os princípios estabelecidos por Moisés eram para o povo judeu. Para a igreja que é do Senhor, não é de Moisés. Para a igreja que é do Senhor, não é de homem nenhum. Para a igreja, Jesus firmou os seus propósitos, os seus princípios, e ele estabeleceu um modelo padrão. Tem certeza. Qualquer coisa que se tornar diferente daquilo que Jesus estabeleceu como modelo, como padrão para a igreja, rejeitar. Então ele usa uma figura de linguagem. Ele usa uma figura de linguagem. Olha, se eu trouxer vocês para mim, eu vou ter uma repulsa, eu vou ter uma rejeição. Assim como quem bebe a água morna, bebe com propósito. Vai vomitar. Então, se eu trouxer vocês estão, eu vou vomitar. Então eu já vou deixar vocês aí. Eu já nem vou arrebatar. Eu já vou rejeitar antes de eu tentar levar. Então já rejeita, já deixa. Então, igreja, olha como é uma igreja que ela aceita os padrões seculares como modelo para as suas vidas, para a sua existência. Então, igreja, ou nós estamos no modelo estabelecido por Cristo, ou nós estaremos rejeitados. Não é ser diferente, irmão, de alguém. Você não vai ser diferente de ninguém, não. Às vezes alguém diz assim, eu tenho que ser diferente de alguém. Você não tem que ser diferente de ninguém. Você só tem que seguir aquilo que Jesus estabeleceu para você, só isso. Não se preocupe não de ser diferente de ninguém. Até porque todas as pessoas são muito diferentes em si. Então cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem sua forma de pensar, de agir, embora vivemos numa sociedade que as pessoas gostam muito de seguir feito rebanho, né? Rebanho. Um vai aqui, o outro vai. É aquela expressão secular que diz, Maria vai para as outras, né? Maria vai para as outras. Você não investiga nada, fica mais seguindo que o outro está te indicando. Amada igreja, vamos fazer uma reflexão aqui na palavra do Senhor. Glória a Deus. Queria ler com a igreja Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo número 12. Glória a Deus. Romanos 12 e 12. Aleluia. Amém, igreja? Amém. É um versículo bem curto. Apenas um versículo só. Um versículo. Diz assim: alegrai-vos na esperança,
Sede pacientes na tribulação, perseverar em oração. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos, igreja, aqui 3 orações neste versículo. Orações com cada oração dessa formada por 2 palavras que elas têm uma ligação entre si. Uma ligação entre si. A primeira oração, alegrai-vos na esperança. Nós temos 2 palavras que elas envolvem uma outra. Não é alegrar-se, ou se alegrar, e a outra, esperança. Está envolvendo uma a outra. A segunda oração ela traz: sede pacientes na tribulação. Está envolvendo paciência na tribulação. E a última oração, a terceira oração, perseverai na oração. Ou seja, perseverança em orar. Perseverança em orar. Agora vamos entender quais os alvos, quais os propósitos de Deus quando usou Paulo nesta mensagem doutrinária. Ele nos direciona a alegrar-se. Alegrar-se motivado por uma esperança. Agora, esperança vem de quê? Esperança vem de quê? Como é que surge a esperança? Como é que você espera? Esperança é derivada de esperar. Você espera o quê? Algo que te foi prometido, algo que te foi garantido, algo que alguém te prometeu, algo que alguém te garantiu, algo que foi passado para você como uma espécie de promessa e garantia. Você só pode esperar alguma coisa que te está garantido, que te está prometido. No contrário, você não fará isso. Irmãos, só que Paulo, ele não está falando de qualquer esperança, ou de esperança em qualquer coisa. O ato de esperar o mesmo. O ato de esperar o mesmo. Agora a promessa pode ser uma. O prometido pode ser algo. Pode ser mudado. Mas o ato de esperar sempre é o mesmo. É sempre aguardar chegar, é sempre aguardar acontecer. Agora, o que foi prometido é que vai ter diferença. Aquilo que está oferecido é que pode ter diferença. Alguém pode te prometer uma visita. Alguém pode te prometer: olha, liga para você e diz: olha, me aguarda em tal dia, eu vou chegar em tal hora, eu vou fazer uma visita, eu quero lhe ver, eu quero reencontrar com você, eu quero relembrar alguns momentos. Uma pessoa amiga, uma pessoa familiar, eu quero bater um papo com você. Chama uma promessa. O que é que você faz se alguém prometeu? Você vai esperar. O ato de esperar. Mas alguém pode te prometer um presente. Olha, eu vou aí te deixar e dizer o que é que ele vem te deixar. Uma oferta, um presente. Já mudou o objeto da promessa. Já mudou o objeto da promessa. Mas o ato de esperar é o mesmo. O ato de esperar é o mesmo. Agora, só que tem uma coisa, irmãos, que vai acontecer também de mudança. É o resultado daquilo que você está para receber. Isso aí vai indicar o nível da tua alegria. Vai provocar os teus sentimentos. De repente você pode ter uma promessa, alguém te prometeu alguma coisa,
e você receber a promessa, mas você não alegrar o coração, você ficar triste. Não pode acontecer? De repente alguém, rapaz, eu vou aí, você não quer nem aquela pessoa. Meu Deus do céu, lá vem. Você, em vez de se alegrar, você fica triste. Às vezes alguém te dá alguma coisa e você não se alegra com aquilo. Você não gostou daquilo. Você fica triste. Mas por que Paulo está mandando você se alegrar? E por que é que nós devemos nos alegrarmos? Na esperança. É porque essa esperança é em algo que foi prometido. E você começa a fazer a sua análise. Mas o que eu estou esperando? Essa mensagem foi ministrada aos romanos. Essa mensagem foi ministrada a não romanos. Essa mensagem foi ministrada a americanos, no continente americano. Essa mensagem foi ministrada a africanos. Essa mensagem ela foi ministrada a asiáticos. Essa mensagem ela foi ministrada a europeus. Essa mensagem ela foi ministrada aos da Oceania. Enfim, essa mensagem ela foi ministrada para todos os povos, irmão. E a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. Alegrai-vos na esperança. Mas eu estou esperando o quê? Aí é onde você tem que fazer a sua análise. O que é que eu estou esperando? Eu estou esperando alguma coisa? Os irmãos estão esperando alguma coisa? Os irmãos receberam alguma promessa? Receberam alguma garantia? Paulo está falando das promessas, das garantias que foram garantidas, que foram ministradas pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Paulo está mandando você se alegrar nas garantias que o Evangelho traz. E o Evangelho são as promessas de Jesus, são as garantias de Jesus para todo aquele que nele crê. E nós vemos que Paulo está dizendo: alegrai-vos na esperança de que? Das promessas que te foram feitas. E os irmãos podem fazer uma análise das promessas que foram feitas. Mas como é uma mensagem já para salvo, uma mensagem para quem já foi perdoado, Paulo já ministrou para quem estava salvo, para quem estava perdoado, ele ministrou para uma igreja de salvo, para uma igreja de redimidos, para uma igreja que já tinham recebido a Jesus, para uma igreja que as pessoas já tinham recebido dentro dela o batismo do Espírito Santo. E tu começa a analisar, irmão, então qual é a promessa que falta se cumprir, que eu ainda tenho que esperar? Não espere aquilo que já foi cumprido. Não se alegre em esperar o que já te aconteceu. O que já aconteceu, não tem mais o que esperar, é só usufruir. Já está salvo? Então usufrui da salvação. Já está perdoado? Usufrua do perdão. Já tem a unção de Deus? Usufrua da unção. Já está santificado? Usufrua dela. Senhor, me santifica. Tu já és santo, cristão. Tu já és santo. Não espere santificação se você já é santo. Ai, perdoa os meus pecados. Tu já és perdoado, cristão. O Senhor já perdoou os teus pecados. Não espere mais o perdão dos pecados que um dia já foram perdoados. Espere aquilo que ainda não se cumpriu na sua vida, das promessas eternas. Não são promessas temporais, gente. Aqui são promessas eternas.
Você está doente? E você ora e pede para ser curado? Você deseja ser curado, mas se o Senhor não te prometeu curar, não espere cura não. Se o Senhor não garantiu que ia te curar, não espere cura. Não espere aquilo que Ele não te prometeu. Agora, se você está enfermo e há uma promessa de que você vai ser curado, o Senhor fez uma garantia que você vai ser curado, espere que a cura vem. Que a cura vem. Mas essas coisas são temporais, igreja. Cura do físico é temporal, não é para sempre. Promessas eternas são aquelas que nós devemos se alegrar nelas. E o que é que nós estamos esperando? Já que nós estamos salvos, já que nós estamos santos, já que nós somos igreja de Cristo, já que nós somos povo adquirido, já que somos sacerdócio real, nação eleita. Você já tem essa garantia? O que é que eu e você ainda estamos esperando? Se alegre na esperança. A esperança que eu tenho, a esperança que me alegra, a esperança que me firma em continuar esperando, a esperança que me mantém na condição que o Senhor já me tornou, é a do arrebatamento. Alegrai-vos na esperança de quê? De seres arrebatados. É uma palavra para crente, é uma palavra para a igreja, não é uma palavra para incrédulo, não é uma palavra para perdido, não é uma palavra para quem ainda não aceitou, é uma palavra para quem já é crente, que já é igreja, para quem já é salvo, redimido e comprado e pago pelo sangue de Jesus. Igreja, nós estamos esperando, só espera que recebeu uma promessa, só espera que recebeu uma garantia. Você tem essa garantia? A igreja tem essa garantia? Espera. Agora espera na condição que Ele disse que você esperasse. Espera na forma que Ele disse que você esperasse, sendo fiel até permanece fiel. Fiel a quê? A um compromisso que você assumiu com Cristo no dia que você fez a confissão. Confissão é um compromisso. Às vezes alguém faz uma confissão de aceitar Jesus, pensa que é só uma confissão simples. Eu aceito Jesus como Salvador. Irmãos, aceitação é uma entrega, é uma rendição, é chegar a se colocar: eis-me aqui, Senhor, eu agora te pertenço, eu agora sou teu, não vivo mais eu, mas tu vives em mim. Glória a Deus. A rendição de Paulo. Paulo humanamente tinha muito o que perder. Paulo humanamente tinha muito que deixar para trás, porque Paulo era muito honrado na sua geração. Paulo era um homem que tinha formação superior. Paulo era um homem que tinha formação para ser um dos juízes da corte máxima de Israel. Paulo, ele tinha uma formação para ser o mestre da religião de Israel, dos fariseus. A maioria, os mestres estavam toda na religião dos fariseus. E Paulo poderia ser um mestre, um rabino, e que tinha status, que tinha posição, que tinha honra. Também podia ter muita autoridade, porque ele podia ser o juiz da corte maior, do Sinédrio, que representaria o Supremo Tribunal lá de Israel. Glória a Deus.
Ele tinha tudo isso. Um homem de uma família elevada, de uma família rica, um homem de alto prestígio, até diante do sumo sacerdote, do chefão do país. Ele tinha tanto prestígio que lhe deram cartas, autorização, confiaram para que ele, até fora do país, exercesse a função de perseguir a igreja. Carta branca significa autorização, autoridade. E só dá autorização a alguém, autoridade a alguém, quem é maior. E quando o maior dá um poder ao menor, é porque ele confiou naquele menor e tornou aquele menor representando o maior. Então ele estava no nível do maior pela autorização do maior, porque ele saía como um embaixador para uma terra alheia, para um país alheio. Ele saía com autorização, com autoridade do Supremo de Israel. Ele saía com autorização do sumo sacerdote. E onde ele chegasse no país, ele ia ter credibilidade, porque ele ia com a autoridade do país. Então Paulo tinha que perder, irmão. Para aceitar Jesus, ele tinha que perder. Paulo era um homem que ele falava mais de um idioma, por estudo. Paulo era um homem que tinha outras línguas no currículo da sua comunicação. Ele falava mais de um idioma, ele falava vários idiomas. E ele podia se comunicar com vários povos na língua daqueles povos, sem precisar de um tradutor, sem precisar de um intérprete. E ele ministrou para onde ele foi sem precisar de intérprete. Paulo nunca precisou de um intérprete para pregar a outros países, porque falava aqueles idiomas. O homem era um poliglota. Tinha que perder. Mas ele disse tudo isso quando ele comparou, quando ele fez uma comparação com aquilo que ele pôde receber de Jesus, pôde identificar das riquezas espirituais de Jesus. Ele sabe de uma coisa: aquilo que para mim era valor, aquilo que para mim era importante, aquilo que para mim era o máximo, quando eu comparo diante daquilo que o Senhor me revelou, diante daquilo que o Senhor me entregou, diante daquilo que o Senhor me envolveu, não passa de lixo, esterco. Então nós temos que ter essa convicção também, porque o que Jesus nos deu é o mesmo que Ele deu a Paulo. O que o Senhor nos prometeu é o mesmo que Ele prometeu a Paulo. O que Ele nos garante é o mesmo que Ele garantiu a Paulo. Ele não me deu o ministério que Ele deu a Paulo, mas as garantias que Ele deu a Paulo, Ele me deu também. Ele não me usou como usou a Paulo, mas as promessas que Ele fez a Paulo, Ele me fez. E Paulo está transmitindo aqui. E Paulo está transmitindo, irmãos, as garantias para a nossa vida, elas são as mesmas que foram feitas aos apóstolos. Os ministérios, os exercícios das funções podem serem diferentes, mas as promessas, as garantias espirituais são as mesmas. O céu é o mesmo, a mansão celestial é a mesma, a coroa da vida é a mesma, o nome, uma pedrinha branca onde vai ser o nome escrito é o mesmo. Firmar-se como coluna no templo de Deus é a mesma promessa para você. Eita Jesus! Quantas promessas passam desapercebidas na nossa mente e não conseguimos nos alegrar com as promessas. Perdemos a oportunidade de estar alegre todo dia, toda hora, todo instante, irmão, e deixamos as circunstâncias da vida, as aflições da vida sufocar uma alegria que não deveria estar sufocada por coisa nenhuma.
perceber o tamanho das garantias, a riqueza das garantias, as promessas de onde vem, nós perdemos a oportunidade de estar alegre continuamente. E a alegria, ela impulsiona a adoração, ao louvor, ao culto. Irmão, venha para a igreja alegre. Se você vier triste, você não presta culto a Deus que preste. Se você vier triste, você vai murmurar. Se você vier triste, você vai ter sonolência. Se você vier triste, você vai reclamar do horário. Se você vier triste, você vai reclamar da pregação. Se você vier triste, você vai achar que tem alguém zombando de você, que tem irmão que está rindo de você. Você vier triste, você não vai sentir a presença de Deus. Você vai só olhando para os irmãos e depois sair fazendo crítica de alguém, de alguns e etc. Por aí vai. Então, o resultado de quem está triste. Porque quem está alegre, irmão, quem está alegre, sente só a presença do Senhor. Quem está alegre, foca no Senhor. Quem está alegre, decide cultuar a Deus. Quem está alegre, decide glorificar a Deus. Ao invés de ficar com conversinha com o irmão que está do lado, não está cultuando a Deus, está glorificando. Ah, pastor, mas tem um irmão cantando, quando ele está cantando, eu cantando. Não, cante também. Quando alguém sobe aqui a plataforma, eu não gosto do nome de altar. Glória a Deus. A pessoa que vem aqui não vai cantar para nós não. Vai cantar para o Senhor. Por isso que você tem que fazer um coral junto com quem vai reger. Quem vem aqui vai apenas reger. É apenas um regente que vai conduzir todo um coral, que é o corpo da igreja, numa exaltação, numa glorificação a Deus. Ah, pastor, mas eu não sei o hino todo. Vá cantando, vá copiando, vá repetindo. E se você souber, então glória a Deus. Então, moço, tá ligado uma coisa a outra. A alegria é daquilo que você está esperando. Aí você vai descobrir uma coisa que não está aqui. Ligar diretamente a esse texto, mas que está em todo o contexto dos evangelhos, que são as promessas de Jesus. Você está esperando o que está sendo prometido? Eu duvido que alguém vai esperar uma coisa que nunca lhe foi prometida. Ninguém vai preparar um banquete em casa para esperar alguém que nunca prometeu vir. Mas se alguém prometeu e é do seu agrado, você se alegrou com a pessoa que disse que vinha? Ah, você faz uma refeição diferente do costume do dia a dia. Porque a pessoa que lhe prometeu vir, que garantiu que vinha visitar, é de sua estima, é de seu agrado, é de sua simpatia, é do seu amor. Então você decide, essa pessoa é muito especial para mim e eu tenho que preparar uma recepção especial. E entre a recepção está a refeição que você vai dar. Faz diferente. Não é aquela refeição de todo dia. É uma refeição diferente. Você vai aumentar ingredientes, você vai criar ali uma receitinha nova. É ou não é? Aquele que prometeu, ele é especial ou não é? Então prepara a tua vida de uma forma bem especial para ele. Deixa a tua vida bem preparadinha para ele. Apresente ingredientes que são especiais para aquele que prometeu. Pastor, eu estou esperando o Espírito Santo. Não espere não, ele já veio. Eu estou esperando o Espírito Santo, já desceu. Rafael, 2000 anos que ele desceu. Ele já está aqui conosco. Quem vai vir é Jesus. Esse vai voltar para vir buscar a sua igreja em primeiro lugar, para que essa igreja gloriosa, lavada e remida com seu sangue precioso, um povo especial, para não padecer as consequências que esse mundo rei vai sofrer quando ele decidir julgar. A promessa a Laodiceia é vômito. A promessa a Filadélfia é tirar para não padecer aquilo que vai
ser derramado sobre esta terra. Como você está esperando isso? Como serão? Serem passivos na tribulação. Tribulação. Tem crente que pede, Senhor, tira de mim essa tribulação. Jesus não vai tirar de mim. Jesus não vai tirar de mim. Nunca peça para Jesus tirar a tua tribulação, porque Ele não vai te atender. Jesus disse, no mundo tereis, que algumas traduções chamam de tribulação. Quando você estiver aqui, vai ter tribulação. Imposta pelo mundo. Sabe o que é que Jesus vai tirar? É você! Ele não vai tirar a tua tribulação. Ele vai tirar você do meio da tribulação. Então, se você quer escapar da tribulação, então peça para Jesus tirar você. Vai pedir? Pede. Não pede. Pede para Jesus tirar a tribulação. Ele não tira a tribulação. Agora deixa eu dizer uma coisa. Que meio a este mundo, a tribulação, tem uma coisa que Jesus permite. O mundo, ele vive no pecado, na desordem, na imoralidade, na indecência, na perdição, na falsidade, na trairagem, na bandidagem, na corrupção. Isso provoca em cada crente salvo, provoca, irmão, uma insatisfação e gera tribulação. A Bíblia diz que Ló vivia com a sua alma atribulada lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Que o mundo está quase igual. Então todo crente que é como Ló, um homem salvo, vai se atribular nesse mundo. Se alguém está apaixonado por esse mundo, não sei tribulação do mundo, então é alguém do mundo, não é alguém do céu. O Senhor permite que o diabo interfira e ele haja, mesmo que você já viva uma tribulação. Irmão, eu acordo atribulado, você amanhece atribulado, você prossegue o dia atribulado, você se atribula com tudo. Tudo aqui na terra traz tribulação. Até o casamento não traz tribulação. Mas foi uma coisa feita para ser feliz? Sim, mas tem tribulação. Paulo já dizia, eu queria que vocês fossem solteiros para não ter a tribulação do casamento. Porque o casamento é igual nesse mundo, e nesse mundo temos tribulação. Os filhos geram alegria quando nascem, mas filho gera tribulação. O emprego é bom porque eu tenho que... Mas no emprego você tem tribulação. Irmão, tudo tem tribulação. Quem não tem tribulação? Então todo dia existe tribulação. Período. Tribulação que está sob controle, que está no suportável. Só que Deus permite. Eita, Jesus maravilhoso. Eu não preciso mais do óculos. Eu não vou mais ler, eu vou só pregar. Então, igreja, há uma permissão do inimigo vir com um dia mau. Quando o dia mau vem, aí é pesado. É o excesso da tribulação, porque agora não é mais o mundo. O diabo entrou e ele, ao chegar, já te encontrou numa tribulação do dia a dia. Aí nesse dia é pesado. Nesse dia é pesado. Aí você precisa ter a armadura de... para que possa resistir no dia. O dia mau ele pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar um ano. O dia mau não está contando de um dia literal de 24 horas. O dia mau é um período da nossa vida que Satanás interferiu. Ele está agindo com a permissão do mestre. Mas nessa hora é hora de você buscar. Aí é hora de você clamar. É hora de você clamar. É hora de você pedir para o Senhor repreender o inimigo, ou te dar autoridade para você repreender. É para o inimigo se retirar. Você vai resistir o diabo. Resista em oração, em consagração, na firmeza da tua fé, que o diabo vai fazer o quê? Fugir de vós. Aí você tem que pedir para ser retirado. Você tem que agir para que ele seja expulso. Não é de dentro, não é o diabo com possessão, é o diabo agindo. Às vezes uma discussão, uma tribulação no casal, aquelas discussões normais. O que tem no casal?
Tribulaçãozinha que discute por causa de uma comida que queimou, por causa de uma comida que ficou com pouco sal, ou por causa de um dinheiro que não foi suficiente para cobrir alguma coisa, ou o marido discute com a mulher porque achou que ela gastou demais, ou a mulher discute com o marido porque ele não está lhe dando, né, o necessário para suprir suas necessidades. E começam essas pequenas discussões. Só que quando o diabo entra no meio, irmão, esse negócio vira um monte, isso vira pesado. Aí o que era uma discussão tolerável, que discutia, mas à noite estava ali dormindo junto com o outro, feliz, aí já não dorme mais no outro. Aí quando o casal já não consegue mais dormir um com o outro, já não consegue mais finando a noite, não consegue mais se deitar um com o outro, não consegue mais se comunicar, não tenha dúvida que o diabo já está aí. Satanás já entrou na parada e o dia agora é mau. E se deixar, ele se estende, passa aquela noite toda, entra pelo dia seguinte, entra no outro dia, e assim vai o dia mau, porque Satanás está interferindo, e Deus permitiu. Então, igreja, a Bíblia diz que nós devemos ser pacientes na tribulação. Para quê? Justamente para você ter o controle da situação. Com a paciência você tem o controle. Você não deixa passar dos limites. A tribulação não vai permitir que você entre em choque, em conflito. E se chegar a acontecer, você tem o controle da situação. Você não vai jamais abrir brecha, porta larga, para o diabo entrar com toda a bagagem dele. Uma questão. Então, igreja. E agora nós temos a ligação. Para que ter paciência? Porque problemas estão no dia. Porque situações problemáticas, questões estão todos os dias ali nos acompanhando. Então é preciso paciência para que você tenha o controle. Senão você perde a paciência naquelas pequenas picuinhas que acontecem das tribulações. Você estoura. E quando estoura, aí vem um problema grande. E para finalizar, olha, glória a Deus, maravilha. Tem até aqui que concede. O salão entrou lá. Maravilha. Então, igreja, olha, agora nós vemos que nós devemos fazer o que? Orar. Perseverar o que? A oração. O que é perseverar? É ter continuidade, é ser constante, é ser contínuo. Não desista de orar. Orar não é só para receber, orar não é só para pedir. O crente que entende que orar é só para pedir, ele não vai orar constantemente, ele só vai orar quando for para pedir. O crente que acha que a oração é só para alcançar alguma coisa de Deus, e a oração só para esse momento, para essa causa, ele só vai orar quando ele quiser. Quando ele não quer, não ora. Oração não é simplesmente para pedir alguma coisa de Deus para alcançar. Na oração você faz isso, mas a oração é um meio de ligação, de comunicação e de continuidade, de intimidade com Deus. É um convívio com Deus, é um relacionamento com Deus. Orar é comunicar-se, orar é interagir, orar é interligar, orar é concordar, orar é ter comunicação com o outro para não perder a identidade do com o outro, para não perder a ligação do com o outro, para que a comunhão seja contínua. Então, ore, não ore só quando vai pedir, não. Tenha uma vida de oração. Mantenha oração, uma comunicação com o Senhor constante. Eu não estou precisando de nada, mas eu preciso orar com você. Eu preciso conversar com você. Ou se você tem alguém que você diz que é amigo, você não conversa com ele? Se você tem alguém que você diz que é teu Senhor, e você não se comunica com ele? Se você tem alguém que você diz que é o teu Salvador, e você não tem interesse em se comunicar com ele? Se você tem alguém que você diz que é seu pai, e você não se comunica com ele? Se você tem alguém que você acredita
e aceita que Ele vai te levar para estar com Ele onde Ele estiver. E você não faz muita questão de se comunicar com Ele, só quando está em apuros. Errado. Ore sem cessar. Mantenha a comunicação com o Senhor. Comunique com Ele. Por isso que a oração deve ser constante. Persevere. Isso é uma coisa que tem que ser todo dia, diariamente. Diariamente. E não é só aquela aqui da igreja, não. Eu já fui para a igreja hoje, eu já orei. Eu orei ontem antes de dormir. Eu orei hoje quando eu amanheci. Não, você ora sempre que você sentir que há um desejo de conversar com Ele. Eu quero conversar com você agora. Eu quero bater um papo com Ele. Eu senti agora de conversar com você. Eu vou reservar um tempo para conversar com Ele. Deixa o que estava fazendo, eu vou conversar com Ele. O Espírito, ele te aciona para isso. O Espírito nos aciona para conversar com Deus em alguns momentos específicos, em alguns momentos que não é de rotina. Todo crente, irmão, que ele é alguém que tem vida espiritual, ele já recebeu do Espírito Santo momentos em que o Espírito Santo está ali impulsionando para ele conversar com Deus, para fazer uma oração em algum momento específico ali, em que ele não tem costume de fazer a oração naquele momento. E às vezes a pessoa pode relutar para não ir. Vou deixar para depois. Eu estou fazendo alguma coisa aqui. Mas isso aqui é muito importante. O mais importante é a chamada do Senhor para conversar com Ele. Não é aquela coisa do pastor de irmão, amanhã meu dia vai orar. Não é essa não. Essa aí você pode desobedecer, pastor. O pastor é seu pai espiritual. A não ser que seja uma mensagem profética que o Senhor direciona a igreja por meio do pastor. Mas se não for só uma indicação, olha, irmão, amanhã vamos fazer uma oração meio-dia. Se não sentir, vão, se não sentir, não vão. Agora, se o Espírito falar, quando o Espírito falar, não endureça o coração. Não endureça o coração quando o Espírito Santo falar, que isso vai dar problema sério, porque é um ato de desobediência ao Senhor. Quando o Espírito falar, quando o Espírito direcionar, quando o Espírito te ordenar, quando o Espírito exigir um momento de oração com o Pai, quando Ele impulsionar, vai para a hora que Ele está mandando, não importa o que você estava fazendo, não importa o que você ia fazer, atende o Senhor, porque o Espírito Santo é o Senhor na minha e na tua vida. E que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém, graças a Deus.